Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Naum Souza Lima, da Assembleia de Deus Missão Europa Brasil, e dentro de instante temos uma palavra para o teu coração. Deus irá alcançar você através desta palavra e Jesus irá renovar a sua vida espiritual. Da mulher do reino. Que é o que nós precisamos ser, precisamos nos atentar a ser essa mulher que trabalha em prol do reino de Deus. Estou com um pouco espacinho aqui, mas vamos tentar. Então eu quero começar aqui dizendo o poder que a mulher tem, né? Vamos falar da influência da mulher no reino de Deus. E a mulher, ela tem o poder de edificar o seu lar, né? Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. E nós temos esse poder de edificar a nossa casa, edificar o nosso lar. A mulher tem este poder, ou de edificar, ou de destruir, né? E eu quero ler aqui um texto que começa assim: a cada manhã, quando o despertador de uma mulher do reino toca, o diabo tenta apertar o botão soneca. Ele faz qualquer coisa para impedi-la de sair da cama e começar um novo dia. Mas ela luta com todas as forças em favor do reino, até fazer o diabo se arrepender de tê-la importunado. As mulheres enfeitam este planeta com discernimento, sensibilidade e beleza espiritual. Essas características femininas estão por trás de grandes realizações. Tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus. Embora essa equiparação envolva funções distintas, não há diferença quanto à igualdade de existência ou valor à dignidade dos gêneros. Ambos têm a responsabilidade de honrar a imagem e semelhança da qual foram feitos. Deus investiu sua imagem nos homens e nas mulheres que criou e os colocou em posição de destaque. A mulher do reino deve refletir o reino de Deus e deve refletir a Deus de forma tão extraordinária que as pessoas queiram conhecer mais a respeito da realidade que ela representa. Isso é muito forte. A mulher do reino, ela deve refletir o Senhor, refletir a Cristo, refletir o reino de Deus, para que os outros que estão ao seu redor queiram, através da vida dela, conhecer também o reino de Deus, conhecer também mais de Deus, ter curiosidade em conhecer a Deus. E a mulher tem esse poder de edificar, também tem o poder de destruir, se for uma mulher que não é sábia. E até mesmo a mulher solteira, mesmo que ela não tenha ali, não seja dona da casa, né, dona de casa, e não tenha, quem sabe, o poder de edificar toda a sua casa, mas ela tem o poder de influenciar. Porque cada cristão, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós entendemos a nossa missão como cristão, nós temos esse poder de influência, ou para o mal ou para o bem. As pessoas vão olhar para você, sabendo que você é um cristão, e falar, né? Através da sua maneira de viver, elas vão ou desejar conhecer mais de Cristo, ou não. E a nossa maneira de viver a vida fala muito mais do que qualquer palavra. Isso traz resultados para o reino de Deus. Há exemplos de mulheres extraordinárias na Bíblia, como Esther, Ruth, a qual foi lida aqui, né, na palavra oficial. Ruth, Maria, Sara, Débora, Raabe, mulheres que foram canais de Deus para salvar nações, para salvar o seu povo, para salvar famílias, no tempo em que elas viveram. E eu quero falar de um exemplo muito grande que eu vim aprender esses dias. E a gente vê como
há histórias de mulheres extraordinárias que fizeram tanto pelo reino de Deus e a gente às vezes não conhece, porque elas não são muito faladas, né? E esse exemplo não é bíblico, mas é de uma mulher de Deus que se chamava Argula von Grumbach. Era uma alemã e ela nasceu em 1492, em um tempo em que as mulheres não tinham muita voz, as mulheres não tinham ali muito poder de escolha sobre o que elas queriam seguir, sobre sua carreira, sobre o estudo, né? O maior dever das mulheres naquele tempo era ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa. Era a tarefa mais honrável que as mulheres tinham, né? E graças a Deus que mudou muito, né? Hoje nós podemos escolher muito do que a gente quer fazer. E sim, honrar, cuidar do nosso lar, cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, do seu esposo, é algo muito honrável, quem sabe o mais honrável, né? Só que nesse tempo, infelizmente, as mulheres não tinham muito poder de escolha, mas Argula, ela teve o privilégio de conhecer a palavra de Deus muito cedo. Ela teve o privilégio de ter acesso a livros, de ter acesso ao estudo muito cedo por influência do seu pai. Então ela começou a conhecer inclusive a Bíblia muito cedo. Então ela tinha ali muito conhecimento sobre a Bíblia. E no momento em que começou ali a Reforma Protestante e Martinho Lutero sendo tido como um herege, né, pela Igreja Católica e por todo o povo ali daquele tempo, e quem o seguisse também era tido como herege. Quem acreditava nele e apoiava as ideias dele também tido como herege no tempo da Reforma Protestante. E Argula, ela se levanta com tanta autoridade. Deus levantou essa mulher com tanta autoridade e ela não podia fazer muito, mas ela começou a escrever cartas ali para a Igreja Católica, para os monges da época, né, falando, rebatendo as coisas erradas que aconteciam naquele tempo. E ela teve essa coragem, ela se inseriu naquele meio que ninguém, né, a colocou lá. Ela se inseriu lá. Eu creio que Deus a inseriu lá, né? E ela se levantou com tanta autoridade, defendendo a palavra de Deus, com tanta coragem, e sofreu muito por isso, mas ela conseguiu fazer a diferença naquele local, conseguiu fazer a diferença. E ela foi citada por Martinho Lutero em seus escritos e foi elogiada por ele. E hoje ela é tida como uma das precursoras da Reforma Protestante. Então, nós temos exemplos incríveis de mulheres incríveis que fizeram a diferença no contexto em que elas viviam, que se deixaram ser usadas por Deus. E você também tem este privilégio. Você conhece a palavra de Deus, você tem este privilégio de estar na presença de Deus, de conhecer mais de Deus e de se deixar ser usada por Deus no contexto onde você vive. Quem sabe você pensa, mas eu não faço tanta coisa assim, eu não vivo diante de tantas pessoas, mas ali no contexto onde você vive, mesmo que seja com poucas pessoas, você tem o poder de fazer a diferença. Aleluia. E como influenciar o reino de Deus, né? Eu coloquei aqui, vivendo o evangelho verdadeiro e simples. E agora eu quero que vocês peguem essa chave aqui comigo, simples, tá? Quando eu falar para vocês completar, vocês completem, simples, tá bem? O evangelho deve ser vivido de forma, porque o evangelho verdadeiro o evangelho de Cristo é simples. Aleluia. Glória a Deus por isso. Jesus ali em Mateus 11:30, ele falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é... Ah, tá. Achei que vocês iam falar simples. É isso. O fardo é pesadão, foi? O fardo é muito difícil de carregar, foi?
O fardo é leve. Então, quando nós estamos ali vivendo uma vida difícil, carregada, ansiosa, cansada demais de tantas coisas, né? Atribulada, como nós falamos, a gente pode perceber que tem algo errado. Quando eu passo minha vida, períodos assim de ansiedade e de peso, eu logo me lembro, peraí, tem alguma coisa errada. Porque Jesus falou que o fardo é leve. Ele não falou que era pesado. Então, quando nós começamos a viver ali uma vida pesada demais, tem algo errado nisso. Porque quando nós entendemos a graça e a simplicidade do Evangelho, quando nós não entendemos a graça, quando nós não entendemos a simplicidade do Evangelho, a gente passa a viver uma vida dura, uma vida pesada, e a gente passa a tratar os outros que estão em nosso redor da mesma maneira, de forma dura e pesada. E Deus não quer isso para nós. E às vezes nós, quem sabe você ali vivendo angustiada, e muitas vezes nós não percebemos, né? Aí a gente vai na igreja, chora, pula, canta, mas quando volta para casa, às vezes o marido não vê Deus em você, às vezes os filhos não veem, às vezes o vizinho não vê. Então tem algo de errado aí. Porque quando nós vivemos um evangelho verdadeiro, as pessoas veem Cristo em nós. Aleluia. Glória a Deus. E há dois extremos de pessoas que não conhecem a graça, né? Que não entenderam o poder da graça. Há dois extremos que a gente acaba caindo. De um lado, o que não consegue se desfazer do pecado ou de algo que o prende, de algo que prende a vida, né? E do outro lado, alguém que mudou, até que mudou, graças a Deus mudou, mas quer que os outros mudem na força do braço. Então, de um lado, a libertinagem, aquele que ainda não deixou o pecado, e do outro lado, o que mudou, mas quer fazer os outros mudar na força, que é a religiosidade. E nenhum desses extremos representam o reino de Deus. Nem a libertinagem e nem a religiosidade representam o reino de Deus. E o diabo quer nos fazer cair nesses extremos, para que a gente não viva o evangelho de forma eficaz, para que a gente não viva o evangelho de forma verdadeira, de forma simples. E assim acabamos nos tornando mulheres tolas e não sábias. E é isso que o diabo quer fazer, nos fazer cair nos extremos. Às vezes eu sei que o estresse do dia a dia, a sobrecarga, nos torna ansiosas, mas Jesus tem uma palavra em Mateus 11, verso 28 ao 30. Abre aí comigo, se você tiver com a sua Bíblia, para que você vá acompanhando também. Mateus 11, ali no finalzinho. E Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aleluia. Jesus tem descanso para nós. Aleluia, glória a Deus. Mesmo no meio da ansiedade, no meio dos momentos difíceis, Jesus tem descanso para nós. Existe um descanso na presença de Deus. Aleluia. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro diz ali também: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vós. Glória a Deus. Deus não quer que vivamos uma vida ansiosa, Deus quer que vivamos uma vida plena. Já está bem tarde, eu vou tentar resumir ao máximo aqui. E a mulher de Provérbios 31, não sei se vocês já sentiram isso, mas quando a gente lê Provérbios 31, eu vi uma pregadora falando que Provérbios 31 não é a mulher virtuosa, é a mulher chata. Porque é tão difícil de seguir tudo aquilo, né?
E quando a gente lê Provérbios 31, a gente se sente confrontada, porque é tanta coisa ali. Ela faz as coisas cedo, ela trabalha, ela faz isso, ela cuida do esposo, ela cuida da casa, e a gente fica, meu Deus do céu. Então eu tô lascada, porque tem que fazer isso tudo, e eu tô fazendo um pouquinho, né? Só que eu vou ler aqui mais uma vez outro texto que diz assim: a mulher de Provérbios 31 é o símbolo das mulheres do reino. Sei que isso dá a entender que ela é uma mulher perfeita, e talvez você sinta que é muito difícil alcançar esse modelo de virtude, mas a mulher de Provérbios 31 não é um modelo de mulher perfeita, tampouco a mulher do reino foi chamada para ser totalmente perfeita. Isso não tira um peso das costas, gente? Glória a Deus. O principal fundamento para ser uma mulher do reino não inclui fazer 1 milhão de coisas de 1 milhão de maneiras diferentes. O principal fundamento é... Esqueceram já? O principal fundamento é simples e de fácil compreensão. Localiza-se no fim de Provérbios 31. Depois de relacionar tudo que aquela mulher faz, o versículo diz: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada. Glória a Deus. Recompensem-na por tudo que ela faz e que suas obras a elogiem publicamente. Glória a Deus. Então, o primeiro passo para sermos mulheres que vivem em prol do reino de Deus é temer a Deus. Glória a Deus. E a gente logo lembra daquele verso de Provérbios, né, que diz assim: porque o temor do Senhor é o princípio da... O quê? O temor. Então o primeiro passo é temer a Deus, pois isso é o princípio da sabedoria. E a mulher sábia edifica a sua casa. Glória a Deus. Então quando você passa a viver o evangelho de forma real, sem tanto peso, de forma simples, se entregando a Cristo e deixando Ele te transformar todos os dias, você vai tendo uma vida transformada, e por onde você passa, você edifica, você influencia pessoas para o reino de Deus. Aí eu vou entrar aqui numa parte que eu não vou nem falar, tentar não falar muito, porque não tenho tanta experiência. Que é das mulheres casadas, né? É um conselho de Pedro para as mulheres casadas. Em 1 Pedro, verso 3, capítulo 3, versículo 1. Logo ali no comecinho do capítulo 3, que Pedro diz assim: semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam ser, sem palavra, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Isso não é lindo? E aí a gente fica, beleza, é para a mulher que ainda o esposo não conhece a Deus. Engana-se você, querida, porque isso cai para todos, né? Até você que o seu marido já conhece a Deus, e até a gente que é solteira, gente. Lascou tudo. Por quê? Porque o nosso exemplo fala por nós. O que Pedro está querendo dizer ali para a esposa, é dizendo para a esposa que tem o seu marido que ainda não conhece a Cristo, é dizendo que o comportamento dela pode ser um canal para Deus salvar o marido dela, para Deus transformar o marido dela. E aí eu me lembrei de um exemplo de um pastor que eu gosto muito de assistir os vídeos dele, que é o pastor Lamartine. Se você não conhece, gente, busca conhecer, é muito bom. E ele estava falando num podcast o testemunho de conversão dele, e ele diz que
ele conta como ele era tão ruim e tão mal com o pai dele. E quando ele se converteu e aceitou a Cristo, a primeira pessoa que ele lembrou de correr e abraçar foi o pai dele. Então, o pai dele já ficou ali, né, pensando, o que aconteceu com esse menino? E o pai dele observou ele por 8 meses. E nesses 8 meses ele não sabia que o pai dele estava observando ele. E depois desses 8 meses, o pai dele chegou para ele e falou: filho, eu quero o seu Deus. Eu quero servir o seu Deus. Porque você mudou tanto. E eu quero entender que Deus é esse que você serve. E a partir daquele dia, o pai dele aceitou a Cristo. Aleluia. Através do comportamento dele. E aqui eu quero ir para o próximo e último ponto, que é nós temos que saber como e onde guerrear, como lutar nossas guerras, né? Devemos guerrear no lugar certo e de maneira certa. E não devemos querer trazer mudança, principalmente nas pessoas que estão em nossa volta, na base da força, porque não adianta, né? Se adiantasse era bom, mas não adianta. Porque dependendo da maneira que nós agimos, nós podemos trazer ou afastamento ou conexão. Que resultado você quer gerar às pessoas que estão à sua volta? Ao seu esposo, aos seus filhos, né? Às suas amigas, irmãs em Cristo. Dependendo da maneira que nós agimos, nós podemos trazer ou afastamento ou conexão. Então, a maneira que nós tratamos o outro, ela vai trazer resultados, ou bons ou ruins. Em Efésios 5, 22 e 23, ali Paulo vai falando dos princípios de honra, né? Que a esposa honre ao seu esposo, os filhos honrem os seus pais, pois isso é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem na terra. E fala ali também sobre os pais, como devem criar os seus filhos de maneira sábia. E também fala até mesmo para os servos honrar os seus chefes, seus senhores. Então o princípio de honra, ele é muito forte. E ali Paulo está reforçando como a nossa conduta e a nossa maneira que nós tratamos um ao outro é importante, pois o nosso modo de tratar os outros fala muito sobre o evangelho que nós vivemos. E quando você honra os seus pais, você está honrando a Deus. Quando você honra o seu esposo, você está honrando a Deus. Quando você honra seus chefes, seu patrão, sua patroa, você está honrando a Deus. Quando você honra seus pastores, você está honrando a Deus. E o próprio Deus vai te recompensar por isso. Aleluia. E um exemplo disso é Ruth, né? Que foi lido aqui. Ruth é um exemplo de honra. Ruth e Orfa perderam seus maridos, filhos de Noemi. E Noemi também já havia perdido o marido. Noemi era israelita, porém Ruth e Orfa eram moabitas. Não tinha nada ali, elas não conheciam tanto sobre o Deus de Israel, mas a partir do momento que elas fizeram parte daquela família, né, elas passaram a conhecer Deus. E Ruth, quando Noemi decide voltar, Ruth decide honrá-la e ir com ela. Orfa, a Bíblia diz que Orfa beijou Noemi e despediu, né, se despediu e foi. E Ruth não. Ruth se apegou a Noemi. Ruth decidiu honrar a Noemi. E isso é tão forte porque a maneira que ela fala ali para Noemi: olha, eu não vou te deixar, não peça que eu te deixe. O seu Deus agora é o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. Aleluia. Onde você for, eu irei. E onde você morrer, eu morrerei. Ela decidiu honrar Noemi. Ela decidiu amar Noemi. Mesmo Noemi não tendo mais nada a oferecer para ela. E ali ela vai para Belém, as duas. E lá ela conhece Boaz. E Boaz soube do que Ruth fez por Noemi. E eles se casaram. Aleluia. E Deus honrou Ruth.
de uma forma tão surpreendente. Toda a honra que ela deu a Noemi, ela recebeu de volta na vida dela. Deus honrou Ruth, Deus restaurou a alegria delas. Glória a Deus. E Ruth e Boaz geraram a Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé era pai de Davi. Você tem noção dessa honra? Quem era da tribo de Davi? Jesus. Ruth entrou para a genealogia do Criador, do Filho de Deus, porque ela decidiu honrar sua sogra. Isso é muito lindo. E honrar é reconhecer o valor do outro. Honrar é reconhecer o valor. E é engraçado que a história de Orfa acaba ali. A de Ruth não, né? A de Ruth começa. A de Orfa acaba lá nos primeiros versículos. E a de Ruth não. Então vale a pena honrar. Vale a pena honrar. Decida honrar. Porque através disso Deus vai te honrar também. Aleluia. Vou tentar resumir um pouquinho aqui. Nosso tempo já foi, né? E nós precisamos saber a maneira de guerrear. E a honra fala muito disso. Nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, não é contra o seu irmão, não é contra o seu esposo, nem contra o seu filho. A nossa luta é contra os principados e potestades das trevas. Aleluia. E Satanás, ele anda ao nosso derredor, procurando só uma brechinha para ele poder entrar e destruir tudo. Então nós devemos ter sabedoria e agir com sabedoria. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de contenda, de tribulação, nós devemos ter sabedoria. E há muitas guerras que nós enfrentamos. Algumas guerras são guerras emocionais, né? Com nós mesmas. Algumas guerras são espirituais e algumas guerras são situações que acontecem. E a Bíblia diz em Efésios 4, 26: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que ele está dizendo: irai-vos, tudo bem, você pode se irar porque você é humana, você não é perfeita. Mas não deixe a ira tomar conta do seu coração. Não deixe que isso gere amargura no seu coração. Cuide do seu coração, não dê brechas para Satanás entrar. Aleluia. Cuide também das suas palavras. Lá continua dizendo assim: não saia da sua boca, da vossa boca, nenhuma palavra torpe. Não lance palavras más contra o outro. Não lance palavras de maldição contra o outro. E continua dizendo no verso 30: não entristeçais o Espírito Santo. Então, quando nós falamos palavras más, isso entristece ao Espírito Santo. E como a gente falou antes, isso traz afastamento e não conexão. Isso gera afastamento. Então as palavras têm o poder de trazer ou vida ou morte. Então que saia da nossa boca palavras de vida. Glória a Deus. Um grande exemplo disso, eu não sei se vocês já viram aquele filme Mãos Talentosas. Ali era um menininho que ele era o pior da classe. Ele tirava as notas mais baixas. E ele ficava dizendo para a mãe dele: ô mamãe, não adianta estudar, eu sou muito burro. Eu sou burro, mamãe. E ela não aceitava aquilo. Ela dizia: você não é burro, você é inteligente. E você pode sim melhorar. E ela encorajava ele. E ele se tornou um dos maiores cirurgiões da atualidade. Neurocirurgião. Então, as nossas palavras têm poder. Que a sua palavra, as suas palavras no seu lar, na sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais, que sejam palavras de bênção, em nome de Jesus. Porque essas palavras dão frutos de vida. Glória a Deus. Seja uma pessoa amável. As pequenas coisas são importantes, os momentos pequenos são importantes. E
às vezes a gente pensa, não, as coisas pequenas que fazemos de ruim também, elas têm um poder. E a gente pensa, não, tudo bem, isso aqui foi só uma briguinha, foi só uma coisinha. Mas isso ali vai gerando outras coisas. E, como nós falamos, ou traz afastamento, ou gera conexão. Que nós possamos ter momentos, crie momentos durante o seu dia, que gere conexão com seus filhos, com suas amigas, com seu esposo. Porque isso é importante, isso vai criar memórias boas, lembranças boas, e vai gerar conexão. E se ame mais. Tire tempo para você. Eu estou resumindo aqui, gente, porque, né? Tire tempo para você. Se ame. Tire tempo para cuidar da sua alma. Tire tempo com Deus. Tire tempo diante da palavra de Deus, para que a sua alma seja cuidada por Deus. Tire tempo para cuidar do seu exterior também, porque isso faz bem, né? E tire tempo para aprender coisas novas, para crescer na sua vida, porque Deus tem planos grandes para as nossas vidas, e nós precisamos buscar crescimento, buscar viver esses planos de Deus para a nossa vida. Fique de pé para a gente terminar. Deus, Ele não quer te ver mal. Deus, Ele não quer que você tenha uma vida incompleta. Deus quer que você tenha uma vida plena e abundante nele. Glória a Deus. A Bíblia fala de uma mulher, no livro de Lucas, uma mulher que tinha uma enfermidade, que vivia encurvada. Ela não podia olhar para cima. Tudo que ela via era o chão. E quando ela se encontra com Jesus, Jesus a cura, e Jesus transforma a vida dela. E Ele quer fazer o mesmo conosco. Ele quer transformar a nossa vida, nossa forma de viver. Glória a Deus. Independente da situação que nós estejamos passando, independente da situação que você esteja passando, da luta, da guerra que você esteja passando, Deus tem o melhor para você. Deus tem vitória para você. Independente de qual seja a sua luta, não desista. Continua lutando, continue persistindo, porque Deus tem vitória para você. E para experimentar a vitória espiritual e o alívio de algo que te mantém de cabeça baixa, de algo que te mantém presa ou de coração abatido, você precisa se aproximar de Jesus. E Ele não quer que você desista, Ele quer que você se aproxime dEle, para que Ele possa estender as mãos para você e mudar a sua vida completamente. Ele quer te fortalecer para você ser a mulher que Ele te criou para ser. Vamos orar e louvar o Senhor. Saiba que você é uma filha de Deus. Você tem um Pai. Feche os seus olhos nessa noite. Você tem um Pai celestial que cuida de você, aleluia. Que quer o melhor para você, que tem vitória para você, que tem transformação para a sua vida. E Ele te ama, aleluia. Você é amada, você é escolhida, você é redimida pelo sangue de Jesus, você é perdoada e você é selada. Se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, há alguém aqui que ainda não é cristão, que ainda não tomou uma decisão, levante sua mão se tiver. Não tem? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Pegue na mão de quem está do seu lado. Vamos nos render ao Senhor, porque Ele tem vitória. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua,
teus planos pode se frustrar, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Cante. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite. Aleluia.